prosseguindo com princípios orçamentários, a partir da leitura da obra do professor Augustinho Paludo, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Caminharemos agora para a leitura do princípio do equilíbrio. Leitura por demais interessante. Temos muitas coisas para falar sobre este princípio. Este princípio, o princípio do equilíbrio, está consagrado no artigo 4º, inciso 1º, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Ele estabelece que a despesa fixada não pode ser superior à receita prevista, ou seja, a despesa fixada deve ser igual à receita prevista. A finalidade deste princípio é deter o crescimento desordenado dos gastos governamentais e impedir o déficit orçamentário. Praticamente em todos os anos, esse princípio é apenas formalmente atendido na Lei Orçamentária Anual ou nas leis orçamentárias anuais, visto que o equilíbrio é mantido com as operações de crédito nele contidas e autorizadas, que são, na verdade, empréstimos que escondem o déficit existente. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu ênfase ao princípio do equilíbrio autossustentável ao longo do tempo. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, decorrem desse equilíbrio que as metas fiscais devem compreender 3 exercícios, que se exigem medidas de compensação para a renúncia de receitas e para a geração de despesas de caráter continuado, e que há limites para as despesas com pessoal, para a dívida pública, para operações de crédito e para a concessão de garantias. Atenção 1. O princípio do equilíbrio orçamentário é aferido pelo total das despesas e receitas, e não por categorias econômicas, correntes ou de capital. O princípio do equilíbrio orçamentário é medido pelo total de despesas e de receitas, não importando se são despesas ou receitas correntes ou receitas ou despesas de capital. Não importa a categoria econômica, porque é equilíbrio meramente formal. O princípio do equilíbrio é aferido, é medido no momento da aprovação do orçamento. Despesa fixada igual a receita prevista. Receita prevista igual a despesa fixada. O princípio do equilíbrio é aferido no momento da aprovação do orçamento e não durante sua execução. Durante a execução, o equilíbrio será perseguido, mas não será exato, porque a execução comporta variações envolvendo receitas e despesas. Observação fundamental, sem a qual não conseguimos compreender uma porção de coisas que estão acontecendo no momento presente.
Os déficits não são sempre um mal. E aqui eu quero falar especificamente de déficits fiscais. De acordo com a teoria keynesiana, a utilização de déficits orçamentários, podemos dizer, e também dos déficits fiscais, é recomendada para solucionar crises econômicas. Gastando mais, os governos ajudam suas economias a superar a crise. Esse gasto excessivo, déficit, é compensado posteriormente em momentos de crescimento econômico. Percebemos que no contexto atual, 2023, 2024, vemos o governo central brasileiro, governo federal do Brasil, suportando déficits fiscais. Mas por que isso? Ora, tem justamente que ver com isso. Os déficits nem sempre são um mal. Por que eu estou falando isso? Pelo amor de Deus, vamos voltar ao final do ano de 2022. E o que acontecia ao final do ano de 2022? Congresso Nacional promulga PEC da Transição, que garante a manutenção de R$ 600 a famílias carentes. Portal do Senado Federal. Data da reportagem, 22 de dezembro de 2022. As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram, na noite desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, a Emenda Constitucional número 126 de 2022, que garante, a partir do próximo ano, 2023, o pagamento do valor de R$ 600 do atual programa Auxílio Brasil, outrora Bolsa Família e atual Bolsa Família, pelo novo governo federal, e mais um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Por determinação do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, a sessão solene de promulgação ocorreu logo após a aprovação da PEC da Transição pelo plenário do Senado, proposta de emenda à Constituição, PEC, e no caso, a PEC da Transição. O texto também define regras para a transição para o próximo governo em relação à Lei Orçamentária de 2023. Foi absolutamente louvável o empenho das senadoras e dos senadores, das deputadas e dos deputados na célere aprovação da proposta que impediu a redução, já no próximo mês de janeiro de 2023, do valor pago às famílias beneficiárias do maior programa de assistência governamental do mundo, afirmou o senador Rodrigo Pacheco. Precisamos entender que a pandemia, sindemia Covid-19, fez com que o Bolsa Família fosse mais que triplicado. 2018 gastava-se cerca de 30, 31, 32 bilhões de reais ao ano para o custo total com o Bolsa Família. Hoje, este valor está em cerca de 170 bilhões de reais ao ano. É isso. E esse déficit está sendo acomodado ao longo do tempo e a economia está crescendo. Então, como disse o professor aqui neste tópico,
Os déficits não são sempre um mal. O que é um mal são as taxas de juros altíssimas, a Selic caminhando para 13, 14% ao ano. E é só considerarmos que um ponto percentual de aumento na taxa Selic gera um custo para a União Federal de cerca de 50 bilhões de reais ao ano a mais. Quer dizer que, subindo a Selic de 10 para 14, já temos aí um gasto absurdo que é infinitamente maior do que o que foi garantido com o governo de transição, a PEC da transição, ao final do ano de 2022. É isso. Princípio do equilíbrio. Lembrando que é equilíbrio formal e, no caso, princípio do equilíbrio orçamentário. Eu quis aproveitar o gancho para falar também sobre déficit fiscal, mas aqui no caso o professor se refere a princípio do equilíbrio orçamentário, déficit orçamentário. É isso. Boa noite.